Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 8, do versículo 51 ao versículo 59. Em verdade eu vos digo, quem guarda a minha palavra não verá a morte eternamente. Os judeus disseram-lhe: agora reconheçamos que estás possesso do demônio. Abraão morreu, os profetas também, e tu dizes: quem guarda a minha palavra não provará a morte eternamente? Porventura és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Os profetas também morreram. Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, não é nada a minha glória. Meu Pai é que me glorifica, aquele que vos dizes que é o vosso Deus. Mas vós não conhecestes, eu sim conheço, e se disser que eu não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, regozijou-se com a esperança de ver o meu dia. Viu-o por meio da revelação, e ficou cheio de gozo. Os judeus, por isso, disseram-lhe: tu ainda não tens 50 anos e vistes Abraão? Jesus disse-lhes: em verdade eu vos digo, antes que Abraão fosse feito, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus encobriu-se e saiu do templo. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, aqui o nosso Senhor se apresenta como sendo Deus, nosso Senhor Jesus, como Filho amado de Deus. E esses irmãos aqui não aceitam, não acolhem esta verdade, e eles questionam Jesus sobre estas palavras e pegam em pedras para matá-lo, né? Porque não acolhem a palavra de Deus. E quantas situações, irmãos, nós vivenciamos assim na nossa vida, quando nós deparamos com a verdade e nós preferimos pegar em pedras para atacar a verdade do que acolher a palavra e ter a humildade no coração e ter a correção e assim acolher a verdade, acolher a Deus. Sabe, irmãos, como que eu vou acolher a Deus no meu coração de uma forma assim concreta? É quando eu, no meu dia a dia, eu acolho esta palavra que vem me corrigir, eu acolho essa palavra que vem trazer o direcionamento, que é a luz do nosso Senhor, que é a verdade, correção, a plenitude, o amor, como você viveu o amor. Jesus diz ali que ele veio e colocou em prática o que o Pai pediu. E o que Jesus fazia? Ele fazia o quê? Ele amava, ele curava, ele dava um direcionamento, ele perdoou os pecados, ele levou aquele que estava ali há 30 anos ali, esperando para ser curado, e ninguém levava ele no poço, e da onde que a água era batida, movimentada pelos anjos, e ninguém levava ele. Então assim, eu estou falando algumas coisas assim que eu me recordo na palavra que Jesus fez, de coisas assim maravilhosas, e muitas esses homens que estavam ali tinham presenciado, mas mesmo assim eles continuavam a duvidar. Sabe por quê, irmãos? A dureza do coração. Falo que a dureza do coração não deixa o ser humano viver na graça. O que é viver na graça? É guardar a palavra de Deus e vivê-la no nosso coração, vivê-la no nosso dia a dia. O Diário Bíblico vai dizer assim: as promessas de Jesus se alguém guardar a minha palavra, jamais provará a morte. As promessas de Jesus têm o poder de comunicar a vida eterna. A palavra de Deus, quando anunciada ao nosso coração, não apenas nos conduz a uma vida moral, boa e feliz, mas também possui o poder de nos salvar. Salvar-nos do quê? Da morte pelo pecado e de uma vida sem sentido. Para quem crê, a morte terrena é um nascimento definitivo para a eternidade. Quem vive a intimidade com a palavra de Deus, vive essa eternidade ainda aqui na terra. Então, se eu quero estar no céu com Deus, se eu quero viver com Deus, eu tenho que começar vivendo aqui com Deus. É a presença dele, é no nosso dia a dia. É naquele momento que você está na tua casa, no momento do conflito, no momento que você ouvir aquela voz e falar assim: olha,
Não faz isso. Está errado o que você fez. Você agiu com ignorância. Está errado. Você falou de uma forma muito gritante. Está errado. Você desfez daquela pessoa. Está errado. Então, assim, querido irmão, quando você ouvir essa voz e você for um cristão, você vai pedir perdão. Ontem eu presenciei isso. A pessoa que eu estava sendo atendido, ela falou um negócio e a pessoa falou, não, você falou outra coisa. Ela falou assim, não, eu falei. Ela olhou e viu que realmente tinha falado. O que ela fez? Você me perdoa? Eu errei. Irmão, é isso aí. Eu presenciei um exemplo de ser cristão. Então, quando você é cristão, você dá bons exemplos também no seu dia a dia. Não é só ser certinho, falar palavras bonitas. É quando você erra, ter a humildade de ter a correção. E isso traz para nós um testemunho de vida com Cristo, com Deus, que eu caminho com o Senhor. Hoje mesmo eu estava fazendo a seguinte reflexão. Quando você convida Deus a estar na sua casa, que você faz uma oração, aí você fala assim, como que vai ser meu dia? Será que vai ter problema? Vai ter dificuldade? Querido irmão, vai ter as dificuldades, vai ter os problemas, mas você vai dizer uma coisa, o que importa é que eu estou com Deus. Se eu estou com Deus, eu creio que Ele é meu Deus, que Ele é o Senhor da minha vida, que eu creio que Ele está comigo, não preciso de mais nada. Eu creio que o Deus está comigo. E se eu creio que Deus está comigo, no momento que houver as divergências, que houver as dificuldades, eu vou deixar Ele me conduzir. Eu vou ouvir a voz de Deus. E aquilo que for preciso, eu vou fazer. Mesmo que seja contra a minha vontade, contra aquilo que eu não desejo, mas eu vou fazer. Um exemplo, eu sei que eu errei, aí vem aquela voz assim na tua consciência te acusando. Você fez de errado isso. O que você tem que fazer? Se você errou, o que você tem que fazer? Pedir desculpa, pedir perdão. Aí aquele que não ouve a voz, o que ele faz? Ele ignora, vai embora. Tanto faz. Mas aquele que é cristão fala assim, você me perdoa? Então, irmão, é isso. Isso é você guardar a palavra de Deus. Isso é você acolher Jesus no teu coração e colocar em prática. Coloca a mão no teu coração. E neste momento nós vamos pedir isso. Guardo a palavra de Deus ou taco pedras? Qual que é a minha ação? Eu tenho Jesus como meu Senhor? Eu creio que Ele é Deus, eu acredito que Ele é o Senhor da minha vida, eu acredito que o Senhor está presente na minha vida, eu acredito quando diz na palavra dEle que Ele jamais nos deixaria sós, que Ele estaria conosco o tempo inteiro. Será que eu creio? Será que eu vou lá no sacrário e creio que Jesus está lá? Eu passo lá e vou adorá-lo? Será que eu creio que na confissão Ele está me libertando do pecado? Será que eu creio que na Eucaristia Jesus está ali presente? Olha aqui, irmãos, eu falei em poucas palavras, várias situações para você se unir ao Senhor. Que o Espírito Santo de Deus conduza o nosso coração a viver a graça. Aceitando a verdade, aceitando a presença de Deus na nossa vida. Para de ignorar a presença de Deus. Para de querer tacar pedras. Para de querer se autodominar e dizer que Deus não existe com gestos, com palavras, com atitudes. Sabe, às vezes você fala assim, não, eu creio que Deus existe, mas eu nego a Eucaristia, eu nego a confissão, eu nego o perdão. Será que eu creio realmente? Ou eu taco pedras nessa hora? De que forma? Não vou na igreja porque tem fulano. Não vou lá, que adianta ir na igreja? O fulano vai e faz todas as coisas erradas. Irmão, eu estou falando o que eu ouço muito. O que eu já ouvi pessoas falar. Vou confessar nada, eu falo direto com Deus. Sabe, irmãos, é a falta da humildade, a falta da compreensão, a falta de ceder, a falta da obediência. E neste momento o Senhor está direcionando esses corações para a verdade. Seja humilde, que o nosso coração tenha humildade. E neste momento, Senhor, eu te peço um coração semelhante ao vosso, um coração humilde, um coração que traz para nós a tua presença. Seja bem-vindo, meu Senhor Jesus, na minha casa. Seja bem-vindo, meu Senhor Jesus, no meu coração. Toma conta deste coração, Senhor. Porque eu creio que o Senhor é o Deus. Porque eu creio que o Senhor é o meu Senhor. E se eu creio, eu vou guardar, Jesus, toda a tua palavra no meu coração. Quero dar um testemunho bem rápido para a gente finalizar. Quando eu fiz o acampamento, foi o que eu disse no momento lá. Tudo que o Senhor me mostrar na tua palavra, Senhor, e eu vou mudar. Uma das situações mais difíceis de eu aceitar foi a bebida. Porque eu falava que eu sabia beber, que eu me controlava.
Mas quando Deus me mostrou que eu poderia ter feito algo de errado quando eu estava embriagado, que eu não estava nítido, eu percebi o quanto aquilo fazia mal para mim e o quanto eu estava pecando com aquele objeto que é o líquido da bebida. E isso para mim falou assim, não, eu preciso renunciar, porque isso não pode mais fazer parte da minha vida. Eu renunciei, eu entreguei para Jesus, pedi perdão, que a partir daquele momento eu mudaria. E com a graça de Deus, meus irmãos, hoje eu vivo pelo menos sóbrio diante do líquido do álcool, eu não tenho mais esse problema. A minha sobriedade hoje para me lutar é diante do pecado e eu enxergar a verdade. Mas o líquido do álcool não vai mais tirar minha nitidez, porque isso já aconteceu comigo. E eu creio, Senhor, que a Tua palavra é a palavra de vida, é a palavra que nos dá um direcionamento. Obrigado, Jesus. E como mudou minha vida? Foi uma das frases que eu ouvi da minha filha dizer, pai, como o Senhor mudou depois que o Senhor começou a seguir a Jesus, que o Senhor começou a aceitar as verdades de Deus. Então, queridos irmãos, quando a gente ouve isso num filho, isso nos alegra muito. E que o Espírito Santo de Deus traga para nós sempre esse direcionamento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, irmãos, que Deus abençoe. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.